relembrando 3 momentos fundamentais do tema ainda no CPC que nós trabalhamos. Primeiro, a chegada do Poder Geral de Cautela, ainda no início do Código, no artigo 798 do CPC. Grande novidade à época. Grande novidade à época, ou seja, mereceu um grande aplauso, porque o Código finalmente fez um desenho amplo, moderno, realmente primando por uma atipicidade de medidas que poderiam e deveriam ser deferidas pelo juiz, devidamente provocada para tanto, para ser aplicadas no caso concreto e afastar perigo de dano. Esse poder cautelar geral desenvolveu-se por demais na década de 80 e pelos anos 90, e começou a querer galgar espaços para situações de satisfatividade. Não é? Foi aí que chegamos a um novo momento, a um novo tópico. Uma reforma processual em 1994 trouxe a chamada tutela antecipada. Em alguns momentos do Código, mas o momento que é mais registrado e é mais lembrado é o artigo 273 do CPC. Não é o único momento, mas é o momento que marcou, foi o advento desse novo artigo, permitindo a antecipação de efeitos da tutela de mérito. A parte, provocando por petição nos autos, em qualquer fase do processo, pode obter o adiantamento de efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Uma das maneiras de obter isso, está lá no inciso 1 do artigo 273, é sob o invocar de um perigo de dano. E todos nós sabemos o que isso resultou. Começou a formar-se uma área cinzenta entre sabermos o que é que cabe através de cautelar e o que cabe, ou aonde cabe, quando cabe, tutela antecipada. Muito dessa confusão tem a ver também com um largo período de experiência com o poder cautelar geral resolvendo tudo e qualquer parada. Não é? Dando resposta a quase tudo. Tanto é que alguns, quando viram o artigo 273, inciso 1 do CPC, disseram, isso é a famosa cautelar satisfativa. São diferentes? Não são? São parecidos? São espécies do mesmo gênero? Começaram as discussões. Academicamente, as discussões estavam lá, mas os magistrados e os advogados, no plano prático, começavam a ter muitos problemas. Por exemplo, alguém chegava para pedir uma separação de corpos. Para ir aqui na área da doutora Valesca, por exemplo. Sempre foi por cautelar. E aí você pega um juiz que por 20 anos vinha dando isso por cautelar, aí você diz, não, mas eu li no Marinoni que esse negócio de separação de corpos, isso é um dos efeitos da separação judicial. Por que eu não posso pedir uma tutela antecipada, então, em sede da ação de separação judicial litigiosa, quando falávamos disso? Aí batia lá a porta do juiz, e disse, excelência, eu vim pedir aqui uma tutela antecipada. O juiz mais experiente, antigo, ou acostumado ao poder geral de cautela, disse, não. Por aí não. Tem uma cautelar para isso. Eu estou até achando que cabe aqui uma medida, mas tutela antecipada, doutor, faça o seguinte, se o senhor voltar aqui com a cautelar, eu dou. Tutela antecipada eu não dou, não. Sim, já é um diálogo até um pouco absurdo, e a gente poderia gravar isso imaginando que alguém estivesse pedindo aqui uma tutela antecipada para uma internação hospitalar ou para uma internação na UTI, e batesse as portas de um magistrado e ele fosse dizer, não, mas eu sempre dei isso aqui por cautelar. Volte com a cautelar, que eu defiro a internação. E o advogado poderia insistir, não, mas é tutela antecipada, eu li sobre isso, excelência. Não, mas eu sempre dei por cautelar. Se você voltar com cautelar, é claro que na situação normal o advogado voltaria logo com a cautelar. Mas o que eu quero dizer é que enquanto eles estão discutindo se é tutela antecipada ou se é tutela cautelar, enquanto eles estão discutindo qual é o rótulo que cabe, porque ninguém tem dúvida que uma medida de urgência é necessária aí. O que as pessoas esquecem enquanto estão discutindo isso é que alguém está agonizante, não? Ou seja, esse tipo de discussão não importa para o jurisdicionado. A discussão do Durex que você coloca aí, se chama de cautelar ou se chama de tutela antecipada, isso não importa para o jurisdicionado. Né? Se você fosse a princípios e a interpretação sistêmica,
você facilmente construiria a ideia de que poderia ser uma pela outra. Ou que, se não fosse o caso de cautelar, você deferia como tutela antecipada, depois dava um jeito de emendar inicial, adaptava, ajustava. Não bastasse essas ideias que já poderiam funcionar muito bem, lembrando uma coisa que insta o sistema, que é a ideia da instrumentalidade das formas, não bastasse isso, aí o terceiro momento legislativo que eu quero destacar, ainda nesse CP 63. Veio um dispositivo, num segundo momento de reforma processual, e inseriu o parágrafo 7º do artigo 273 do CPC, né? Dizendo que a parte pode chegar e, de repente, propor uma ação, pedir tutela antecipada, e o juiz, verificando que não é o caso de tutela antecipada, defere uma medida cautelar. Esse parágrafo 7º do artigo 273 talvez seja, talvez não, eu penso que é o estopim, desembargador Fernando. Nossa, bem-vindo. Esse parágrafo 7º do artigo 273 do CPC, me parece, é o estopim de tudo isso que vamos ver agora. Ou seja, além desse dispositivo ser um dispositivo que investiu nas semelhanças, prestem bem atenção nisso, uma mudança aí de paradigma, uma mudança de ideia. Enquanto nos primeiros anos da tutela antecipada nós investimos muito nas diferenças, de uns tempos para cá, o investimento não é mais nas diferenças, e sim nas aproximações. Né? E sim nas aproximações. Enquanto nós investimos em diferenças entre uma e outra, nem sempre alcançamos resultados bons. Eu recordo, por exemplo, o longo período que nós passamos discutindo como se executava a tutela antecipada, porque o parágrafo 2º do artigo 273 dizia que ela seguia a forma da execução. E aí alguns autores chegavam para dizer que você precisava de processo de execução para aquele título antecipatório. E não tinha sentido isso. Se a prima, tutela cautelar, era executada mandamentalmente, então a prima, tutela antecipada, também deveria seguir a mandamentalidade, como no final reinou o entendimento. Então, assim, enquanto investimos nas distinções, nós não chegávamos a resultados positivos.